Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pois ele mesmo nos disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que lá ele estaria. Quem dirá nesta casa de oração quanta luz emana de cada um de nós em nossas aflições, em nossos pensamentos. Mentalizemos a sua mão sobre nossas cabeças, nos abençoando e tirando dos nossos corações toda a aflição, todas as angústias, todos os temores que movem os nossos dias, para que possamos daqui sairmos fortalecidos por toda essa energia que paira neste ambiente. Louvado sejas, Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho, em que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós do céu ditoso, ampara a nossa esperança, temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo. Venha viver comigo. Aliás, desculpe. Sentimos que és nosso abrigo. Venha viver conosco, Jesus. Faltou o finalzinho aí. Boa noite. Vamos tentar de novo. Boa noite. Vocês me assustaram, viu, gente? Porque contar um segredo para vocês, não é sempre, não, mas de vez em quando eu vejo espíritos. Mas eu só vejo, eu não os escuto. Então, como eu vi a casa assim tão cheia e não escutei uma boa noite assim forte, eu falei, não, será se está todo mundo aqui mesmo? Agora eu vi que estamos, né? Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite, nessa casa que essa semana eu fiz uma pesquisa histórica e vi que aproximadamente 49 anos eu frequento aqui. Estive sumido há alguns tempos, mas a primeira vez que eu vim aqui tem aproximadamente 49 anos. Talvez mais antigo, não sei da luz ali, mas acho que nem a cidade ela não tem. Então, talvez ela já tenha vindo antes, mas eu acho que eu sou o mais antigo de todos vocês aqui. Mas essa é uma outra história. Hoje nós vamos falar da esmola maior, que foi o tema que a Nélia pediu para que a gente estudasse aqui hoje com vocês. Antes de começar o estudo, eu gostaria de falar que, sinceramente, seria uma gratidão muito grande para com todos se a gente pudesse sair daqui hoje, pelo menos com a sensação de que a gente pode fazer diferente do que a gente tem feito no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vai em alguma reunião, em alguma conversa, e a gente sai de lá diminuído, achando que a gente não tem capacidade de colocar em prática o tema que foi debatido. Muitas vezes nos sentimos até culpados por isso. Mas quando a gente sai do aconchego do nosso lar e vem para uma casa tão iluminada como esta, com certeza todos nós estamos com a mente aberta e o coração receptivo para que a gente possa assimilar muito bem todos os ensinamentos, tanto da leitura edificante,
da música que nos tranquiliza, da energia do passe e do estudo que a gente vai fazer nessa noite. Não é uma coisa difícil de assimilar. Fique à vontade. Afinal de contas, não precisa de estudo, nem de muito conhecimento. Tem gente até que estudou a vida inteira, que domina vários ramos da ciência, da economia, e não consegue colocar em prática, não consegue agir com o coração. E o princípio da aprendizagem não é simplesmente saber. O princípio da aprendizagem é colocar em prática aquilo que se aprende. Tanto que quando a gente cita um defeito de uma outra pessoa na sua conduta de vida, a gente fala, poxa vida, fulano não aprende. Ele não aprende porque ele não vai na escola? Ele não aprende porque ele não estuda? Não. Ele não aprende porque ele não revê suas atitudes, não avalia sua conduta e não tenta fazer diferente do que ele sempre faz. Nós temos que estar sempre abertos à mudança, porque o universo ele está em constante transformação, em constante evolução. E se a gente não acompanhar essa evolução, a gente vai ficar para trás. Todos nós queremos que o mundo melhore. Quem quer aí que o mundo melhore, levanta a mão, por favor. Olha, 100% dos presentes querem que o mundo melhore. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não é um segredo, não, porque saiu numa revista francesa, que eu não me recordo o nome, mas eles fizeram uma reportagem a respeito de uma pesquisa que diz o seguinte: os russos, quando invadiram a Ucrânia, eles o fizeram porque queriam que o mundo melhorasse. Os ucranianos, quando resistiram e partiram para a guerra, queriam que um mundo melhor. Chineses e americanos, que hoje se encontram no impasse diplomático, querem um mundo melhor. Judeus e palestinos, que há mais de 50 anos se encontram em guerra, todos eles querem um mundo melhor. Mas aí vem a condição. Mas tem que ser do meu jeito. Não, gente. Se eu quiser um mundo melhor do meu jeito, eu te garanto que a maioria de vocês não vai ter um mundo melhor. Nós temos que ter um mundo melhor do jeito de Deus, do jeito que Jesus nos ensinou. A melhor forma da gente definir isso é simplesmente pegar o Evangelho, estudar a vida de Jesus, ver o que ele fazia e ver se o que nós estamos fazendo condiz com os seus ensinamentos. Nós vamos falar sobre a esmola maior, uma lição maravilhosa do livro Ceifa de Luz, escrita por Emmanuel, através das mãos divinas do nosso amigo e conterrâneo Chico Xavier, por favor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. No estudo da caridade, não esqueças a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. Nós vamos ler a lição na íntegra, porque ela é pequenininha, um conteúdo muito profundo, mas só que entre os parágrafos a gente vai intercalar alguns ensinamentos. Por favor. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa,
nos ensina André Luiz. Por favor. A esmola maior no lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher, que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro, na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia, para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico, no homem reto que desculpa as defecções da esposa sem cobrar-lhe tributos de aflição, nos filhos laboriosos e afáveis que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. André Luiz nos ensina que toda caridade, que todo amor começa dentro da nossa casa, mas não o amor dos homens, que facilmente é confundido com apego, aquele que escraviza, que tenta dominar tanto objetos materiais quanto outras pessoas, mas sim o amor de Deus, o amor libertador de Deus, o amor incondicional de Jesus, que saiu da pureza do seu mundo para vir aqui à Terra, nos ensinar como deveríamos nos portar, e nos deixou de herança os maiores exemplos, o maior código de ética já visto até hoje na história da humanidade. Por favor. Não espere por grandes líderes, faça você mesmo, pessoa a pessoa. Seja leal às ações pequenas, porque é nelas que está a sua força. Madre Teresa de Calcutá. Por favor. A esmola maior no ambiente profissional é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade para que o estímulo do bem seja o clima de quantos lhes comungam a experiência. Quando, primeiramente, eu peço a todos aí um minutinho de silêncio, que agradeçam aqueles que estão empregados, que têm um trabalho, que a gente possa agradecer a Deus por essa bênção, porque, infelizmente, existem muitos e muitos que não têm essa possibilidade hoje, principalmente no nosso país e no mundo afora. Agora, quando a gente está trabalhando, sejamos nós autônomos, microempreendedores individuais, profissionais liberais, empregados de grandes conglomerados industriais, diretores, proprietários, nós não trabalhamos somente para nós. Nós trabalhamos para nós e para os nossos colegas, para a nossa empresa que garante o nosso sustento e o nosso salário, e principalmente para os nossos clientes. Se a gente não tiver um mínimo de equilíbrio, de honestidade, de humildade, de comprometimento, os resultados não virão, nem para nós, nem para a empresa, e muito menos para a satisfação dos nossos clientes. Então, a base da esmola maior dentro do ambiente profissional já está escrito lá, é sermos profissionais e fazermos com que a harmonia possa imperar dentre todos nós, e principalmente o respeito. Por favor. Sem Jesus, uma flor teria 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores.
O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Por favor. Bezerra de Menezes. A esmola maior no campo social é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa, e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Apesar de sermos ainda pequenos demais diante da imensidão do nosso Mestre Jesus, diante da imensidão do universo, nós insistimos a todos os momentos em identificar e empregar julgamentos àqueles que são diferentes de nós em pensamentos e em atitudes. Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Quem garante que nós não sejamos o errado da história? Como eu disse, o Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa conduta. E quando a gente se deparar com uma situação inusitada, em que não saibamos o que fazer, resta-nos a caridade da oração. Vamos pedir a Deus que nos ilumine e nos ajude a discernir sobre o que realmente está acontecendo, para que possamos dar o melhor de nós mesmos em cada situação. Por favor. Quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Lindo, né? Joana de Ângeles, por favor. A esmola maior na via pública é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia, ainda mesmo inarticulada, e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muitas vezes sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Quando a gente sai na rua, muitas vezes, né, às vezes a gente está com algum problema no trabalho, em casa, a gente já sai carrancudo, a gente já sai brigando. A gente não consegue, e é muito difícil a gente poder identificar os problemas dos outros que caminham juntos de nós. Mas em vez de identificar, de tentar, de abordar, por que não sermos gentis? Por que não praticar a gentileza? Muitas vezes, a gente encontrar com uma pessoa na rua e dar um bom dia do fundo do coração, às vezes a gente não tem a resposta desse bom dia, não somos respondidos, mas esse desejo, essa vibração, com certeza, ela vai emanar no universo. A gente não está desejando que aquela pessoa tenha um bom dia. A gente está, mas na realidade, a gente está desejando que o dia seja bom. Quem sabe se alguém não levantou nesse mesmo dia, angustiado, triste, sem ter como resolver um problema, buscando muitas vezes até outros meios de tentar resolver de forma ilícita. E quem sabe essa vibração não pode chegar a essa pessoa. Eu vou contar uma historinha aqui, eu já tinha até esquecido, mas fazendo esse estudo, eu me lembrei. Nem o pessoal lá de casa eu nunca contei para eles. Uma vez,
minha filha e minha esposa, elas faziam academia, me pegavam no meu trabalho e a gente ia embora para casa. Aí elas passaram lá, estávamos indo em direção ao carro, aí alguém me parou na rua para fazer uma pergunta, não me lembro bem ao quê, mas assunto de serviço. Elas continuaram andando, eu fiquei para trás. Aí, quando eu terminei com esse rapaz, eu fui na direção delas, elas seguiam andando. Nisso, já tinha entrado entre eu e ela uma jovem senhora, uma moça ainda, bem miudinha, com um neném no colo, também bem miudinho, e foi andando na minha frente, até vagarosamente, eu quase chegando nela. A minha esposa e minha filha já tinham passado. Ela passou. Quando eu fui passar, eu vi, na beira do meio-fio, na rua, uma nota, uma cédula de R$100. Aí eu abaixei, peguei e falei, moça, não é sua que caiu, não? Ela falou, não, moça, deve ser daquelas duas moças lá. Ô, moça, eu falei, não, delas não é também não, pode ter certeza que delas não é não. Aí ela falou, você está perguntando se é minha? Quem dera se fosse minha. Eu estou indo na farmácia da prefeitura para ver se o remédio do meu neném, da minha menininha chegou, porque ela está doente e eu não tenho condições de comprar. Eu falei, olha, o dinheiro está aqui. Ela falou, mas esse dinheiro não é meu. Eu falei, olha, menina, como que essa menininha sua chama? Ela até falou, é a Aline. Olha, se você anunciar que nós achamos esse dinheiro, eu nem sei se fiz certo, vai aparecer mais de 100 pessoas aqui dizendo que o dinheiro é dele. Pode até ser que algum deles esteja falando a verdade, mas como nós vamos conseguir confirmar isso? Pega o dinheiro, vai lá e compra o remédio para a sua menininha que está doente. Esse dinheiro dá? Ela falou, dá e sobra. Falei, que beleza, então vai lá. Ah, mas eu vou ficar com a consciência pesada. Falei, olha, assim que eu chegar em casa, eu vou fazer uma coisa e quero que você também faça. Levanta o seu pensamento, fecha os olhos, tranquiliza o seu coração, pede a Deus para que essa pessoa que perdeu não sinta tanta falta desse dinheiro, que possa ser retribuído a ele de uma outra forma. Vai lá e compra o seu remédio. Falei com ela, e qualquer coisa, eu trabalho aqui, ó. Mostrei para ela, só você me procurar lá, se tiver qualquer problema, pode falar. No dia seguinte, ela passou lá, eu cheguei na farmácia da prefeitura, o remédio tinha chegado, eu passei no supermercado e comprei comida lá para casa. Não sei se eu fiz certo, mas fiquei muito feliz e com a consciência muito tranquila. Então, gente, quem garante que o bom dia que qualquer um de nós deu quando saiu de casa esse dia não foi a vibração que atendeu a necessidade da oração feita por essa mãe quando ela mesma acordou nesse mesmo dia? Por favor. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. Por favor. O último parágrafo da lição. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênçãos o ânimo dos amigos. A esmola de nosso dever cumprido, porquanto, no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, de vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação
da perfeita alegria. Quando a gente respira, a gente faz um alarde, não, estou respirando, que beleza, a não ser que você tenha algum problema respiratório, né? Mas normalmente a gente respira. É uma coisa nossa, do nosso corpo. É natural. O nosso coração bate, a gente não sai aí, a não ser que a gente tenha também um problema cardíaco. A gente não sai gritando para o mundo, meu coração está batendo, igual a música lá do Alceu Valença. O dia que a caridade for tão natural para nós, como é o nosso ato de respirar, como é o nosso coração bater, o bater do nosso coração, a gente vai entender perfeitamente aquela máxima do Evangelho, ela não está aqui, mas eu vou falar, que a sua mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita. Porque muita gente pensa, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou esconder a mão esquerda e vou estender a direita? Não, porque meu olho está vendo, meu cérebro controla. Mas o dia, gente, que a caridade, que a gente conseguir dar de nós mesmos, do nosso próprio sentimento, essa vai ser uma prática comum e vai ser natural entre todos os homens. Nesse dia, cadê? Precisará desse... O anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, porque ele vai sentir que a humanidade está no caminho certo. Por favor. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Pode mudar. Nós vimos até então que a esmola maior retratada por Emmanuel no livro Ceifa de Luz nada mais é que a caridade moral que nos é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a irmã Rosália nos diz: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. A caridade moral é a mais difícil de ser praticada, porque ela não custa o que nós temos, que muitas vezes o que nós temos a gente dá. Às vezes a contragosto, mas a gente dá. Agora, o que nós somos é muito mais difícil. E ela consiste nisso. E quanto a nos suportarmos, eu queria até agradecer a todos por estarem suportando aqui o meu falatório, mas esse suportar não é sinônimo de aturar, de tolerar, é sinônimo de ajudar, é darmos suporte uns aos outros aqui na Terra, para que todos possam conseguir se elevar espiritualmente rumo ao propósito estabelecido. Por favor. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Nós falamos até agora dos ensinamentos de Emmanuel, da esmola maior, da irmã Rosália, da caridade moral.
Mas, infelizmente, ainda a gente não pode esquecer que o nosso próximo ainda passa necessidades. Então, nós não podemos jamais esquecer da esmola material ainda, da caridade material. Não podemos esquecer das ações sociais, não podemos esquecer da cesta básica, dos trabalhos comunitários. Pode passar, por favor. Pois, infelizmente, a esmola material ainda é uma necessidade do mundo, pois as desigualdades sociais remetem a população a um auxílio que deve ser direcionado ao nosso próximo no intuito de prover suas necessidades. Então, gente, o ideal, por enquanto, é unir uma a outra. Enquanto a gente não conseguir fazer naturalmente, a gente tem que ser materialmente caridosos e moralmente caridosos. Pode passar, por favor. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Por favor. Assim, pois, meus amigos, nos disse um espírito familiar no Evangelho segundo o Espiritismo: todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios: uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. A fome é urgente, mas, aliado à caridade material, nós temos que fazer a nossa parte para que direcionamos os nossos esforços para que a dignidade seja a companhia constante de todo homem. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta se todos os homens na Terra podem ser iguais em tudo. A resposta é categórica: não. Porém, os direitos têm que ser iguais para todos. A gente não pode ser igual em tudo, porque aqui na Terra, uns têm que pensar novas ideias, outros financiar essas mesmas ideias, e outros tantos colocar a mão na massa e trabalhar e realizar. Mas todo ser humano tem o direito a um sistema de saúde decente, a um transporte coletivo eficaz, a um trabalho honesto e digno, a saúde, a educação inclusiva. E cabe a nós lutarmos para que isso aconteça. Cabe a nós conhecermos aqueles candidatos que, de acordo com o Evangelho, se baseiam em Jesus para delinear a sua conduta. Passou do tempo, né? Só mais 5 minutinhos aqui. Eu prometo que se não for 5, vai ser 6. Mas eu queria fazer uma outra observação, que a caridade moral, até então, nos referimos a nós, seres humanos, ao nosso próximo. No entanto, Deus, quando designou Jesus para a construção do nosso planeta, ele arquitetou com sua equipe de luz, de forma minuciosa,
para que todas as situações fossem favoráveis à nossa vida. Primeiramente, um aglomerado de poeiras cósmicas que quase não tinha vida. Depois as rochas, o fogo que as moldaram, a água, o ar. O nosso planeta, isso não aconteceu, como diz lá na Bíblia, né, em 7 dias, não. Foram bilhões e bilhões de anos para a transformação do que, por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, como éramos. Da mesma forma, ele nos fez seres humanos, primeiramente com uma fisionomia grotesca, e fomos, ao longo dos tempos, aprimorando. Hoje somos lindos, né? Nem todos, né? Mas alguns são. Então, gente, da mesma forma que nós precisamos evoluir, todas as outras formas de vida do planeta também precisam dessa evolução. Inclusive, o nosso próprio planeta. Ele está gritando por essa evolução. Pois a determinação da lei universal do progresso é para todos. Enquanto nós negligenciamos isso e continuamos destruindo o nosso planeta, a gente está sendo egoísta, porque a gente está tirando de gerações futuras a possibilidade de habitar esse lugar maravilhoso em que vivemos. Agora, o que a gente se esquece é que nós próprios vamos voltar. E o que será que a gente vai encontrar quando a gente voltar? Agora, uma coisa é certa: se através da nossa imprudência e da nossa imperícia a gente destruir o nosso planeta, aliás, a gente extinguir a raça humana, o nosso planeta vai seguir a raça humana na Terra, né? O nosso planeta vai seguir livre, leve e solto, rumo à sua regeneração, à sua evolução. Agora, se extinguirmos o nosso planeta com a gente aqui dentro, nós vamos ficar perdidos em algum ponto equidistante de sei lá onde, esperando pela misericórdia de Deus para que nos dê outra oportunidade de recomeçarmos o nosso próprio progresso. Pois Ele nos confiou este planeta. Somos fiéis depositários de tudo que temos. E toda forma de vida importa. Eu conversava semana passada com um amigo que estava estarrecido com o terremoto na Turquia. É um absurdo, como é que pode? 20 mil mortos, eu estou triste. Falei, também estou. Perguntei para ele, mas o que você pensa dos Yanomamis? Ah, são índios. Falei, não, são seres humanos. Se fossem cachorros, macacos, passarinhos, seriam formas de vida da mesma forma. Eu falei, então, já que você acha que eles são índios, o que você pensa de quase 1 milhão de mortos só no Brasil vitimados pela Covid? Ah, é uma doença. A gente não tinha muito o que fazer. Gente, pode passar, por favor. A caridade, tal como Jesus a entendia, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão às ofensas. Muito obrigado por todos. Que Deus nos abençoe a todos hoje e sempre. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, Chico.